Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. E hoje, pela primeira vez aqui no meu canal do YouTube, eu vou tratar de um assunto ligado à filosofia clínica. Eu acho que nem todos sabem que eu sou filósofo clínico. Fui formado pelo professor Marcelo Danucalov e já há algum tempo eu venho praticando a filosofia clínica, atendendo pessoas, orientando-as e fazendo com elas processos terapêuticos. Eu não sei se vocês conhecem a filosofia clínica, acredito que uma boa parte de vocês não deva conhecer exatamente, talvez tenha ouvido falar o que é a filosofia clínica, não sabe exatamente o que ela é. Então eu pretendo, daqui para frente, começar também a trazer esses assuntos aqui. Eu vou abrir uma playlist específica de filosofia clínica, então quem quiser saber mais, é só ir acompanhando por dentro dessa playlist. Então eu vou trazer assuntos ligados ao contexto terapêutico e algumas informações sobre a filosofia clínica em si, como ela se deu, como ela foi criada, quais são suas influências, esse tipo de coisa. Então esse é o primeiro vídeo sobre isso. E é um vídeo hoje que eu vou tratar de um tema ligado ao próprio processo terapêutico, o processo de orientação. Eu costumo usar as duas expressões porque ser uma terapia ou ser uma orientação filosófica, isso depende muito do contexto ali do nosso partilhante, que é como os filósofos clínicos chamam seus pacientes. Tem partilhante que vai em busca apenas de uma orientação e nem tem interesse de fazer um processo de análise, algo que vá mais fundo dentro das suas motivações, esse tipo de coisa. Então a gente não poderia dizer que a gente está fazendo uma terapia com ele. Agora, existem outros partilhantes que já vão para cuidar dos seus problemas mesmo, problemas que eles mesmos muitas vezes não conseguem identificar as suas causas ou seus desenrolares. E aí, para esses partilhantes ou pacientes, a gente pode falar em um processo terapêutico e um processo analítico, de certa forma, porque aí é que está, existe uma diferenciação entre psicanálise e filosofia clínica e outros métodos, mas existe alguma semelhança com o processo analítico. Se faz, de alguma maneira, uma análise na filosofia clínica, existe um método analítico que vai em busca de objetos um pouco diferentes da psicanálise. Mas o processo tem muitas semelhanças. Com o tempo a gente vai conversando sobre essas diferenças e semelhanças. Então, quando a gente aplica, no meu caso pelo menos, quando eu aplico o método da filosofia clínica, com toda a sua estrutura, toda a sua metodologia mesmo, neste caso a gente pode dizer que está fazendo um processo terapêutico, analítico terapêutico. Quando, por outro lado, a gente trabalha um pouco mais, de uma maneira um pouco mais aberta, num sentido mais orientacional, aí a gente já pode, não precisa falar de terapia, falar mais com uma orientação filosófica mesmo, que é como eu gosto de chamar. Bom, de qualquer forma é o seguinte, hoje eu quero tratar de um assunto que faz parte do processo corriqueiro do terapeuta com os seus pacientes. Por quê? As pessoas normalmente elas costumam chegar nas sessões de terapia e nas sessões de orientação com ideias muito claras sobre quem elas são, sobre o que elas pensam, sobre as suas motivações, sobre os seus pensamentos, e elas vêm com isso já muitas vezes bem delineado, e muitas vezes são exatamente essas ideias que elas têm sobre si mesmas, sobre os outros, sobre o mundo, é que muitas vezes são a causa ou as causas dos problemas que elas carregam. Então, um dos exercícios que o filósofo clínico faz, que o terapeuta em geral faz, isso também acontece com os psicanalistas, psicólogos, um dos processos que esse terapeuta vai fazer é levar esse paciente a perceber que
os seus pensamentos e os seus atos, invariavelmente, eles são influenciados por motivações escondidas. Escondidas, eu não estou falando apenas no sentido psicanalítico de um inconsciente, envolve isso também, mas escondidos até no sentido de embaralhados, confusos, ou seja, a pessoa pensa e age de determinada maneira e não percebe o que levou ela a pensar e agir dessa maneira, não percebe quais são suas motivações, as causas desses pensamentos e ações. E é por isso que ele faz uma análise, é por isso que o terapeuta leva ele a fazer uma análise disso, a tentar escavar esse caminho, né, em direção às suas motivações. Então, um dos papéis do terapeuta é exatamente fazer isso, levar esse paciente a conseguir perceber que há, independentemente ainda, não estamos falando de quais são e onde estão essas motivações exatamente, mas ele precisa perceber que, olha, isso que você está falando, isso que você está pensando, tem muita coisa por trás. E é interessante porque o paciente, quando ele vai percebendo isso, geralmente causa mudanças importantes. Se ele estiver aberto para o processo, se ele estiver aberto para o desenvolvimento, para a sua própria evolução, para a compreensão sincera dos seus problemas, normalmente ele vai considerar isso importante, vai usar isso para o seu próprio bem, e geralmente isso vai trazer bons resultados para a sua vida. Só que, muitas vezes, nessas sessões terapêuticas, o que acontece é virem necessidades que estão ligadas às relações dos pacientes com pessoas, com outras pessoas, né? Então é o marido que está com problema no casamento, ou a mulher, problema com os pais, problema com os filhos, problema com os amigos de trabalho, seja lá qual for. Problemas relacionais. É muito comum, talvez envolva até a maior parte das procuras. Assim, são pessoas que estão vivendo problemas relacionais, problemas com os outros. E aí acontece um impasse muitas vezes, porque o terapeuta leva o paciente, o partilhante, a entender essas necessidades, né? Entender que a sua vida ela tem motivações escondidas, que seus atos e pensamentos têm razões que, em princípio, esse paciente não está vendo. O terapeuta faz o trabalho com ele, ele começa a enxergar isso nele, mas aí ele sente que, apesar disso, a sua relação com o outro não está tendo grande evolução. Ele pode passar pela cabeça dele, eu sei que muitas vezes passa, ele começa a pensar que ter essa consciência de mim até tem utilidade para mim, mas não serve para melhorar de alguma maneira a minha relação com o outro. Então isso é muito comum acontecer, é muito comum o paciente ter essa sensação e perceber que a sua crise permanece, principalmente a sua crise relacional, permanece em alguma medida, dando a impressão que a análise não foi suficiente e o método aplicado terapêutico não é suficiente para solucionar ou minimizar essa crise relacional. Só que o problema é que aprender a rastrear as próprias motivações e compreendê-las em questões de relacionamento geralmente não é suficiente para solucionar as crises, porque há uma outra pessoa envolvida que também tem as suas motivações escondidas. E esse é o grande problema. Você está rastreando a sua vida, você está percebendo que há motivações que te conduzem. Só que, numa questão relacional, há também uma outra pessoa que tem suas motivações escondidas. E aí o erro que às vezes o paciente comete é aquilo que ele aplicou para ele, que ele está aprendendo a fazer com ele, não fazer com o outro. Ou seja, ele começa a olhar para si
além da sua manifestação final, além daquilo que ele fala, que ele pensa. Ele fala assim, tá, eu falo e penso isso, mas estou começando a perceber que isso que eu falo, isso que eu penso, talvez não seja exatamente aquilo que eu queria falar, e provavelmente está motivado por razões escondidas. Eu começo a perceber isso em mim. Só que quando eu viro o meu olhar para o outro, principalmente para aquele com quem eu tenho um relacionamento em crise, eu esqueço disso e começo a olhar o outro apenas julgando pelas suas manifestações finais, pelas suas palavras, pelos seus atos. Ah, essa pessoa não me compreende, olha o que ela fala, ah, essa pessoa é muito dura, olha o que ela está dizendo, olha como ela age. Ou seja, eu estou considerando a ação e o pensamento final. Ou seja, eu estou fazendo um jogo aí de medidas diferentes. Comigo, eu estou sendo compreensivo, vamos dizer assim. Eu estou falando, eu tenho motivações escondidas que eu estou tentando revelar, mas para o outro eu esqueço disso e estou considerando apenas a manifestação final. Então, e aqui a minha palavra não é para o paciente, mas para o terapeuta, é muito importante que esse terapeuta tenha a capacidade de fazer o paciente lembrar que o outro, com quem ele tem uma crise relacional, como ele, o paciente, também tem motivações escondidas. Isso é muito importante. Quando o paciente... Por quê? Porque isso, né? Porque quando o paciente entende isso, ele vai, primeira coisa, ele vai entender que aquilo que o outro fala, o outro faz, dificilmente significa exatamente aquilo que ele está falando ou fazendo. Aquela impressão é uma impressão, que não é a verdade mais profunda daquilo, que há motivações por trás daquilo. Então o paciente vai começar a entender que aquela manifestação final do outro não significa exatamente o que parece ser, não significa exatamente o desejo daquela pessoa. Ah, aquela pessoa está querendo o meu mal, olha o que ela falou. Mas às vezes o que ela falou tem uma motivação por trás, que não é exatamente o seu mal, que podem ser questões dela, que pode ser desejos dela em relação a você, que não são exatamente o seu mal. Normalmente é isso, né? Normalmente a pessoa ela está falando coisas que são gritos de socorro, que são desejos que não conseguem ser ditos na parte final e se manifestam de maneiras diferentes. E o paciente que está sendo tratado pelo terapeuta, ele precisa perceber isso, ele precisa ser levado de alguma maneira a perceber isso, para que ele tenha uma perspectiva diferente em relação ao outro, que vai ser uma maneira dele olhar o outro com mais tolerância, ele olhar o outro com mais compreensão, sabendo que muitas vezes tudo aquilo que esse paciente está pensando do outro não condiz com a realidade. Então, no fundo, o que a gente está falando aqui? Que o terapeuta, ele tem de levar o paciente a enxergar não apenas suas próprias motivações escondidas, mas a reconhecer que o outro também tem motivações escondidas. Isso eu quero dizer o quê? Que o terapeuta tem de ensinar o paciente a agir com o outro da mesma maneira que o terapeuta age com ele. O terapeuta, quando ouve o paciente, ele ouve com uma capacidade de compreender que tudo aquilo que o paciente está falando, que o partilhante está falando, não condiz exatamente com aquilo que ele quer falar, com aquilo que ele quer dizer, com aquilo que ele quer fazer, inclusive, que há motivações ali, que há muita coisa por trás daquilo, que muitas vezes vai explicar aquela ação. Então, o terapeuta tem que levar o paciente a olhar o outro da mesma maneira que ele está sendo olhado pelo terapeuta. Olha que coisa, né? A ação do terapeuta serve como exemplo para o paciente. O paciente olha o terapeuta e fala, ele está sendo compreensivo comigo. Da mesma maneira eu tenho que ser compreensivo com o outro. Isso é muito legal, muito bonito, inclusive.
Claro que não é que o paciente vai fazer uma análise do outro da mesma maneira que o terapeuta faz com ele, não é isso. Ele vai fazer, sim, talvez uma análise superficial, uma tentativa de análise para pelo menos tentar compreender o outro, mas o mais importante não é fazer a análise, mas principalmente reconhecer que o outro também é passível de análise. O outro também é passível de se cavocar os motivos escondidos e que seus atos e pensamentos não se manifestam exatamente da maneira como a pessoa gostaria que se manifestasse. Que talvez haja desejos escondidos ali que expliquem muito aquilo ali. É um trabalho de tolerância que se desenvolve, é um trabalho de compreensão, de empatia que a gente fala, que é muito útil para o paciente. E um dos trabalhos, eu entendo que um dos trabalhos do terapeuta, do filósofo clínico, do psicanalista, dentro da sua possibilidade de fazer, né, essas sugestões, o psicanalista ele tem menos liberdade nesse ponto por conta do método. O filósofo clínico também tem bastante restrição, mas dentro de um processo de orientação a gente permite que seja uma coisa mais aberta, possibilite um pouco mais alguma sugestão, mas mais que uma sugestão, é uma abertura, fazer o paciente olhar de outra maneira. Eu acho isso bem legal. É um trabalho que você ensina o outro a ser mais tolerante, a ser mais empático, a olhar para aquele com quem ele tem um relacionamento e está em crise de uma maneira diferente. E a melhor maneira é essa, é tomar o próprio terapeuta como exemplo. Olha, é como se o terapeuta falasse assim: está vendo como eu estou sendo paciente com você, compreensivo com você, apesar de todas as coisas que você está me dizendo? Esse exercício você tem que tentar fazer com o outro também. E assim vai ser possível fazer esse partilhante entender que nem tudo aquilo que parece ser é, que na verdade muita coisa que parece não é de fato. Deu para entender isso? Bom, essa foi uma reflexão dentro de um set terapêutico, né, que a gente fala, dentro de um contexto de uma terapia. A filosofia clínica ela vai trabalhar com isso. Então, como eu falei no começo desse vídeo, eu pretendo continuar fazendo isso, trazer temas relativos às questões de filosofia clínica, terapia, psicologia, que está dentro de todo esse contexto, e falar da filosofia clínica em si, seus métodos, sua história, sua abordagem. Então esse vai ser mais um, mas eu não vou deixar de tratar de outros assuntos, como eu sempre trato, como filósofo, como professor de filosofia. Isso faz parte, até porque a filosofia clínica está dentro disso, mas agora temos uma abinha a mais aqui dentro do nosso trabalho, que é essa playlist de filosofia clínica, tá bom? Então convido vocês a acompanharem tudo aqui, podem mandar as perguntas, as dúvidas, que até me ajudam a trazer novos temas para vocês, tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.